Então, boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, 5 de julho de 2021, reunião ordinária da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, né? Hoje, extraordinariamente, o presidente Everton está numa reunião da CAF e, por isso, ele não está participando dessa reunião em função de ser do mesmo horário. Mas será reportado para ele, né, todos os assuntos e qualquer demanda que seja necessário o retorno dele será apresentado. Conforme todas as reuniões ordinárias, elas ficam gravadas e sobem nas redes sociais da Associação dos Engenheiros e Arquitetos Sorocaba. E qualquer associado que queira questionar, fazer alguma pergunta de algum assunto relacionado à reunião, fica à vontade, encaminhe através dos meios de comunicação da associação, que os funcionários, colaboradores, né, ou até, se for assunto da diretoria, será respondido. A gente está... Boa noite aí aos participantes, ao associado arquiteto Alberto Strebe, diretor Galdenoro, diretor Milito, diretor Alessandro Nogueira e diretor Alessandro Bogila. E a nossa comunicação é Larissa. Dos assuntos previamente agendados, que eu tinha conversado com o Everton, é um assunto relacionado a uma norma da ABNT, que é a norma NBR 16280, que ela trata de obras de reforma, manutenção, ampliação em edificações, condomínio, vertical e horizontal, que é um assunto que uma cidade do tamanho de Sorocaba, né, é bastante importante, haja visto a quantidade de condomínios que temos e também o despreparo, né, devido à grande demanda de serviços que tem e falta de profissionais executores, né, capacitados. Isso eu falo do campo de elétrica, mecânica, civil, gases, química, nos condomínios que a gente tem. E é um assunto que eu conversei com o Everton, vendo o cenário nacional, né, que sempre tem casos em cidades como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, até que em Sorocaba já ocorreu, acidentes, né, com reformas em unidades habitacionais, mais em apartamentos, né, que tem problema, que o pessoal faz reforma sem a consulta, né, e sem o acompanhamento de um técnico, e também os condomínios não têm a consultoria de um técnico. E isso ocorre que, dependendo do tipo da patologia, o Bugila pode até acrescentar, por exemplo, se for a pessoa for instalar um ar-condicionado num dormitório dele e aquele circuito não estiver preparado, nem tampouco o quadro dimensionado para aquilo, pode causar calor na fiação e avarias não só no apartamento, como em toda prumada, né, o shaft de elétrica, deixando toda a torre do prédio, né, sem energia. Isso aconteceu, inclusive, num prédio no centro de Sorocaba, semana passada, e a administradora, que é amiga minha, entrou em contato pedindo socorro. Se não me engano, o Henrique, se não me engano, o incêndio do Andraus, em São Paulo, foi devido a isso. Entendeu? Foi a parte elétrica, né? Pegou fogo, o disjuntor não desarmou, estava mal
dimensionado, e aí pegou fogo no prédio todo. Se não me engano, foi o Andraus. E no nos prédios no centro de Sorocaba, grande parte não foram substituídos cabos, né, que são cabos sólidos, tal, e tudo mais. Até esse que a gente foi ver, Galdenoro, a chave era daquela chave tipo faca ainda, aquela antigona. Não tinha os disjuntores diferencial, né? Tinha nada, não tem nada, né? Então, assim, e os síndicos ou síndicos profissionais, né, de administradoras, eles não têm muita, na verdade, eles não têm perícia, né, para isso. Daí, o que eu queria fazer, só para encurtar o assunto? A associação por si só não seria o meio correto. Reunir com o André, né, que é o CREA, nosso aqui em Sorocaba, o engenheiro André, e a gente conversar com ele de que forma o CREA pode atuar, né, conversar, não nos condomínios, mas pelo menos nas administradoras de condomínio, porque se você for numa administradora, você acaba atingindo 200, 300 prédios. A gente vai no CIOs, né, que gerenciam, que administram os condomínios. E não só com o logo do AES, né, do CREA, dando peso. Engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro civil, químico, gases, arquiteto, porque também não pode se alterar fachadas de edificações. Aí entra o arquiteto na jogada também. Existem situações para todos os técnicos que são associados ou ser consultor dos condomínios ou da administradora, ou ser o responsável daquela determinada reforma no apartamento. Então, assim, é um trabalho um pouco assim, tem que ser muito bem elaborado com o CREA junto com a gente. Depois a gente reunir com as administradoras e também comunicar na imprensa. Alessandro, acho que Henrique, desculpa, acho que a gente podia vontade. Tentar dar um selo de qualidade, né? De repente preparar esse profissional, mesmo que não seja engenheiro, eventualmente dar algum curso para, não sei se é possível, para eletricista, que vai fazer o dia a dia, então, o próprio engenheiro, para poder a gente garantir que ele está atualizado com a norma, e a gente dá um selo, falar, olha, esse daqui é recomendado pela Associação dos Engenheiros, alguma coisa nesse sentido, entendeu? O profissional, para poder, senão a gente faz todo esse trabalho aí, e o condomínio contrata aí um engenheiro marca barbante, sei lá, que a gente não tem uma qualificação necessária, né? Então, a gente poderia pensar alguma coisa nessa linha, a gente fazer o trabalho, mas garantir o serviço através de alguma forma, né? Engenheiro, arquiteto, engenheiro civil, todo que vai mexer com a fachada, que vai ver a parte estrutural do prédio, né? A gente teria que garantir esse serviço. A técnica, né, em primeiro lugar, e a parte comercial para o nosso associado. Isso. Acho que financeira, né? Financeira também, para a pessoa poder trabalhar também. Poderia ser dado, inclusive, um curso sobre essa norma, né, para as pessoas que não estão atualizadas. Sim. Dar um nivelamento aí, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Né? Sim. Eu fiz uma conversa inicial, mais ou menos no meio da pandemia, Galdenoro e amigos, com o engenheiro Pedro Garcia, que é um perito aqui em Sorocaba, ele é engenheiro civil, inclusive irmão do Tadeu. O engenheiro Esdras, e também com o engenheiro Matheus, né? Uma prévia com eles sobre esse assunto, porque eles também já tinham cogitado essa importante situação, que é um cabo elétrico desencapado a ser resolvido. Então, assim, vocês concordam eu vou ver com o Everton, né, de agendar
com o representante do CREA, que no caso seria o Rafael, né, da regional, mas o que fica em Sorocaba é o engenheiro André. Expor a situação, a gente tem verba financeira para dar os cursos, Gaudenor, tipo com professor da Unesp, professor da Unis, professor da Facens, a gente reúne os professores das cátedras, né, das matérias aí mais importantes que envolve, desde telinha para gato, cachorro não cair do apartamento, até manutenção elétrica, troca de piso, tem vários assuntos. Fachada, né, que envolve a parte de arquitetura, alteração de layout também, que envolve a parte de arquitetura. Então, a gente reúne daí arquitetos, engenheiros, técnicos, tal, e a gente pode pagar esses cursos. Eu acho que nesse segundo semestre, se a gente puder organizar isso daí, que são cursos que dá para ser online, ver essa forma desse selo de qualidade, que seria a garantia, que nem o CREA vai sentar, conversar com uma administradora de condomínio, tem que fazer isso e isso assado, e os técnicos capacitados que fizeram o curso na Associação dos Engenheiros e Arquitetos Sorocaba têm certificado para isso. Eu acho assim que a gente não, o condomínio não pode obrigar ninguém a contratar o pessoal, mas a gente pode falar, olha, nesse a gente dá garantia de serviço, quem tiver o certificado do curso ou que tenha alguma coisa nesse sentido, né? A gente sugere, né? E que é um pouco complicado, de fato, direcionar, né? Mas a gente sugere que esses são capacitados, como eles já fazem vários, o custo dele é melhor, provavelmente, né? Enfim. Assim, se eu for fazer um serviço em casa, alguém me falar, olha, isso daqui tem esse diploma, tem esse selo de qualidade emitido pela Associação dos Engenheiros ou por uma entidade de classe, bom, é lógico que eu vou contratar essa pessoa, né? Em vez de pegar um camarada que eu não conheço, não tem nenhuma indicação, não tem indicação técnica, não tem nada que comprove que ele realmente entenda. Eu tenho esse problema quando eu vou contratar, por exemplo, eletricista, na minha casa queima muita lâmpada, né? Então, eu já contratei alguns para ver os problemas, mas os caras não conseguem resolver. Qualquer dia eu que vou subir lá em cima e vou ver o que está acontecendo, porque não tem mais idade para isso, né? Nem joelho bom ficar subindo escada, essas coisas. Mas você não encontra alguém. Se alguém chegasse para mim e falar, olha, tem aqui um cara que tem o curso, tem certificado, é um cara indicado pela associação de classe, eu contrataria, né, para resolver o meu problema. Eu acho que esse tipo de ideia, o Henrique, assim, aquela ideia sua do aplicativo é algo que a gente poderia fazer, entendeu? Pensar no seguinte, olha, a Associação dos Engenheiros tem um aplicativo aqui com os nomes de quem ela tem o selo de qualidade deles, tem indicação, ela indica, se alguém quiser, pega o aplicativo e entra em contato. Sabe? A gente podia pensar em alguma coisa nesse sentido, de fazer essa conexão, né? Uma plataforma que faz conexão entre o usuário que tem necessidade de serviço em todas as áreas de engenharia e a gente suprir esse tipo de deficiência, né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, de contratar profissionais competentes para resolver problema na minha casa ou algum outro tipo de problema que eu tenho. Eu acho que isso é normal. A gente podia pensar em oferecer um tipo de serviço nessa linha aí, se é que vocês já não estão pensando. Eu fiquei um tempo sem participar da reunião devido às aulas, essa coisa, eu não sei se vocês chegaram a tocar nisso. Da parte desse assunto aí, é a primeira vez que a gente está abordando em reunião ordinária, de fato. Então, tudo bem, podemos levar esse assunto aí para... obviamente que a gente vai formatar, né, a situação, tal. É extremamente importante, no meu modo de vista, né? Todo mundo sabe que uma norma não é uma lei, né? Entretanto, ela é utilizada como argumento, né? Jurídico, em qualquer situação. Aquele caso que aconteceu em Miami, né? Que é recentemente agora, né? Que um engenheiro fez um laudo, e depois o prédio caiu, né, 6 meses depois, né, e naquele laudo mencionava que era necessário fazer
a recomposição estrutural da edificação, e se não me falha a memória, o custo ia ficar 4 milhões de dólares, né, para fazer toda a reforma na edificação, e, obviamente, né, infelizmente, não foi aprovado e acabou caindo 1/3 do prédio, né, e matou algumas pessoas, né, daí a vida vale menos que 4 milhões de dólares das pessoas que morreu, enfim, mas são N situações, né, teve prédios aí que caiu no Rio de Janeiro em função de gás, manutenção indevida, falta de troca da simples mangueira de gás normatizada dentro do prazo, vários detalhes, né, o pessoal troca piso, achando que aquela argamassa piso sobre piso é maravilhosa, a melhor solução do mundo, mas esquece do cálculo de sobrecarga, né, Milito? E esquece também que depois tem que cortar a porta, vai mexendo em pé direito, esquecem de tudo, eles acham tudo que é simples aí, essas casas que o pessoal faz nesses reality em 30 dias aí, eles acham que isso existe, só que na verdade não existe, né? Depois tem muita consequência. Uma vez falaram para mim, mas uma casa não é muito pesada. Eu falei, não, pega uma caixinha de piso aí e carrega lá para você ver o peso disso. Quantas caixinhas de piso que vão né? E aí você vai colocando coisa em cima, cara. É pesado para burro o negócio. Eu não tenho noção do peso de uma casa, mas não deve ser nada muito... Deve ser algo bem significativo. Mas beleza. Então, assunto pautado de reunião, senhores, que a gente, semana passada não teve reunião, né? Aí foi falado da UNASP, né? E hoje é a CAF, que é a reunião que o Everton está. Então, fica aberto aí para qualquer outro assunto que vocês acharem pertinente e necessário. Ô, Henrique, eu gostaria de... desculpa. Por favor. Boa noite a todos. Sobre essa parte, Henrique, eu acho que o CREA, ele devia ter uma fiscalização bem rigorosa aos empreiteiros, né? Os empreiteiros têm o responsável técnico, né? Que muitos não têm. Isso gera custo, tudo, mas o povo não está acostumado com isso, né? Mas tem que ver. Hoje em dia, nos prédios modernos, vamos dizer assim, nenhum síndico, seja profissional, como você falou, coisa, não deixa nenhum empreiteiro entrar se não tiver a anotação de responsabilidade técnica ou o registro da responsabilidade técnica no prédio que eu tenho escritório. É assim. Eu já trabalhei no Avenida Paulista, em vários. Você só entra se você tiver o projeto, descrição do que você vai fazer e a responsabilidade técnica de execução, não de projeto, porque às vezes o cara bota projeto lá e lê. Eu, como sou subsíndico no meu prédio, lá eu exijo. Até mesmo o prédio aqui onde eu moro, o síndico é um advogado, então ele sabe disso, a gente tem fechado nisso. Então, vai da nossa própria fiscalização dos proprietários, que nem o Galdenoro falou, né? Na casa você tem problema, pode me chamar que eu resolvo. Eu sou arquiteto, mas também sou técnico em eletrotécnica, entende? Então, faço reforma, vejo coisas que tem, por exemplo, essa de chave-faca, né? O Corpo de Bombeiros não está dando mais o AVC, onde ele encontra chave-faca nos quadros de distribuição, na entrada de energia elétrica, ele pede para adequar a norma. Lógico, às vezes você não precisa trocar toda a fiação, porque era fio rígido, agora é cabo. Não, cabo e fio rígido tem a mesma coisa, não tem diferença nenhuma de capacidade de corrente, se é antigo ou novo. O que tem que ter é realmente dispositivos de proteções adequadas, que hoje nós temos dispositivos de proteções, disjuntores, relé de fuga de corrente, tudo bem mais eficiente do que um fusível, né, cartucho, uma coisa assim. Então, isso tem. Então, tem que exigir, eu acho que tanto o CREA e o Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro está sendo rigoroso nisso, está sendo rigoroso no sistema de proteção de descarga atmosférica, está exigindo laudo, um laudo bem completo, a gente tem os prédios, tem visto. Então, seria assim, as palestras, os cursos, eu não li essa norma que você falou, Henrique, mas mostrar
para as administradoras que ele não pode estar contratando qualquer pedreiro, qualquer empreiteiro, sem ter, né? Eu quero uma anotação, uma responsabilidade técnica. Você vai botar piso contra piso. Eu fiz aqui uma reforma, botei um piso, fiz o piso falso na varanda para igualar, né? Eu sei que aguenta, mas pô, eu não vou jogar lá um mau peso. Usei isopor, usei um enchimento bem leve, que eu sei que suporta, né? Então, tudo isso são coisas que a gente vai fazendo. Eu fiz uma reforma ali no Único, né? Eu tirei as paredes do hall de entrada do elevador. Quando o proprietário pediu, eu digo, nossa, o condomínio vai dar um nó. Não, o condomínio autorizou, né? E realmente eram paredes com bloco estrutural, mas eram parede de fechamento, tanto que em cima não estava nem cunhado, muito pouco cunhado, porque tinha fogo de gesso. Mas o que aconteceu? O andar de cima, o vizinho me chamou, olha, apareceu umas trincas nas minhas paredes, na parede de cima. Pode ser um recalque na laje normal, né? Eu digo, tá bom. Consertei, pintei, fiquei de olho, né? Pelo menos não voltou mais. Então foi mais uma trinca assim de batida, né? Porque bate tudo, né? Porque a gente alivia peso de um lado. Então, quer dizer, se você alivia peso de um lado, também pode aparecer uma trinca, porque você está tirando o peso. A mesma coisa quando você coloca o peso. Então, umas exigências seria essas, que os escritórios de administração de condomínio orientassem bem o síndico, seja do profissional ou não, para exigir, né, essas anotações do CREA, do CAL, né, até uma orientação, ter uma ligação até direta com a associação para ver quem a associação indica, se está, se não está. E esses empreiteiros teriam que ser mais fiscalizados, teriam que ter um registro no CREA, assim, para ter essa parte. Isso é uma coisa de valorização da nossa profissão mesmo, né? Então, isso eu sinto, tá? Eu vou fazer as coisas, eu dou meu preço, o cara, não, tá caro. Aí pega lá um cara que não tem nada, né? E faz, né? Aí pega, não, mas o arquiteto fez o projeto, o engenheiro fez o projeto, registrou só o projeto. Agora, pergunta se registrou a obra, a execução da obra, né? E aí, quando acontece alguma coisa, vai procurar o direito, acaba sempre quase que o proprietário se desagrada com a nossa profissão, né? Porque o culpado sempre não é o proprietário, né? É sempre nós que não demos atenção, mas na realidade o proprietário às vezes não quer gastar com o profissional capacitado, né? Vai fazer uma reforma, mesmo que acontece lá em Miami. Eu tenho uma amiga que mora na Inglaterra, ela foi fazer um jardim de inverno, uma varanda jardim de inverno. Ela teve que pedir autorização da associação dos moradores daquele bairro para fazer isso. Tiveram que fazer uma associação que ela ia fazer aquilo, ia botar, colocar lá com um engenheiro ou com um arquiteto responsável. Ela teve que apresentar todo o projeto. Depois que a associação do bairro falou que aquela obra não iria descaracterizar o bairro, não ia denegrir a imagem do bairro, eles aprovaram. Então, quer dizer, são coisas que talvez em outros países são bem mais rigorosas, tem os dois lados, né? Não é só isso, tem coisas bem piores. Mas é assim, a valorização da nossa profissão, né? Fazer com que o CREA fiscalize, o CAL também, a prefeitura também, né? A prefeitura tem lei, né? Você não pode fazer nada sem ter uma aprovação da prefeitura, até uma simples reforma de calçada, no rigor, você tem que pedir autorização para a prefeitura, né? Então, quer dizer, você tem coisas que tem que fazer. Então, isso que você está falando, Henrique, de a gente tentar nos aproximar da administração dos condomínios, mostrar isso, dos síndicos profissionais, que hoje o que tem mais aí é síndico profissional, mostrar o rigor, a fiscalização disso, isso é uma boa. Tá? Outra informação que ia dar, Henrique, sem me estender, eu não sei se vai acontecer, mas está programado amanhã na Câmara dos Vereadores ser analisada, ser aprovada a lei de alteração de criação do Conselho do Patrimônio, com a inclusão de mais duas entidades, que é o CAL, né, que desde 2010 a gente veio brigando a prefeitura, e a Secretaria do Meio Ambiente, né? Então vamos ver se é aprovado na Câmara, né? Então são mais duas cadeiras aí que tanto a Secretaria do Meio Ambiente, normalmente é o pessoal de lá que coloca, né, um profissional de lá, e o CAL, aí como é que é não é Gilberto, é Gilberto que está no CAL, não? É o professor Gilberto?
No CAL. Vai ter que indicar no CAL também um arquiteto, que então são coisas que aproximam mais, né? Então, só para dar isso aí, espero que seja votado, aprovado na Câmara amanhã. Então, depois da semana que vem, na próxima reunião, eu falo se foi aprovado ou não. E aí a associação corre atrás do CAL para ver as pessoas com capacidade para compor o conselho. Aí depois vão ser nomeados os indicados pelas entidades, né? É isso, gente. Obrigado aí. Desculpe se eu me alonguei um pouco aí. Melito, um abração aí. Eu acho que a gente podia tentar mandar, não sei, via vereador, alguma coisa assim, que essas administradoras de condomínios, elas tivessem, dentre os profissionais, um engenheiro, ou um arquiteto, alguém que se responsabilizasse por quem fosse contratado, para poder fazer a escolha, entendeu? A gente podia pensar alguma coisa nesse sentido, de repente, via Câmara aí de vereadores, alguma coisa nesse sentido. Porque é importante isso, a gente saber que o administrador, né, tem alguém que, a hora que for contratar, tem um profissional que sabe escolher quem contratar, né? Não é simplesmente só chegar lá e... Essa é uma, né? Pelo menos, viu, Galdenor? Orientar as administradoras de o que pedir, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que pedir. Pede para o engenheiro, precisa ter um engenheiro. Mas para que engenheiro? Para ter RT. Mas RT do quê? Que nem o Estevam falou. Tem que ter da execução. Não adianta ter só do projeto, porque ele vai executar alguma... É o responsável pela execução, porque se é só projeto, teria que ter alguém para execução. Acho que orientar uma cartilha, orientando... alguma coisa assim, Porque o que acontece? Tem muitos condomínios que têm os administradores, o síndico profissional, e tem muitos que é o próprio, algum dos condôminos, né? Então, esses aí são piores ainda, porque eles não têm muita experiência, né, na área, eles têm... Então, você tem que exigir que tenha lá um relatório, tem que ter RT, tem que ter um memorial descritivo, fazer uma documentação oficial aí, vamos dizer, para que ele fique seguro, né, como síndico, e sempre exigindo um profissional habilitado para ser responsável. Agora, tem gente que nem sabe. Várias vezes eles vêm para mim e falam, eu preciso pôr um ar-condicionado lá no meu predinho, eu preciso fazer um buraco para pôr ar-condicionado, ou eu preciso trocar o piso. Você não assina RT? Eu falei, não, eu não assino RT. Tá louco. Né? Mas, eu posso fazer um laudo, eu posso ver o que é, né? Mas tem algum modelo, algum padrão? Não tem, não. É só uma RT. Então, o próprio pessoal não sabe o que está querendo. Não, né? E o que é essencial e necessário. Não é para encarecer, mas sim para... Não, é questão de segurança. Na norma. Olha, então, eu acho que é complicado. Eu conheço um caso que foi feito orientação, né? Porque se o profissional assina, ele vai orientar. Eu não assino sem orientar, sem conhecer o local. Eu não faço assim. Eu nunca peguei nada assim. Um caso que aconteceu, que eu fiquei sabendo, muito tempo atrás, falaram que as torres do Único, a fiação toda das prumadas de elétrica tinham que ser substituído porque não aguentava os aparelhos de ar-condicionado. Achei estranho, né? Projeto, né? Eu acho difícil. Não, exatamente, eu achei estranho. Aí isso no prédio novo? Do Único, né? Aí eu peguei uma reforma do Único. Aí eu peguei uma reforma do prédio do Único e primeira coisa que eu fui me certificar disso, né? O que acontece? Todos os apartamentos do Único, eles são alimentados com uma rede trifásica de 25 milímetros. Chega na caixa de cada apartamento. Só que o projeto arquitetônico não tinha muito, eles só previram um ar-condicionado na suíte. E nem mais. Né? E aí botaram um disjuntor para atender a suíte com cabo de 2,5. Tudo bem. Só que o cara pega aquele cabo que alimenta a área técnica, sai um disjuntor lá bifásico, com cabo 12,5, aí o cara bota 5, 6 aparelhos de ar-condicionado na área técnica. E aí começa a cair o disjuntor, o cara troca o disjuntor em vez de trocar o cabo. Exatamente. Né? Aí pega fogo em tudo, não sabe por quê, né? Aí, no caso, eu peguei
peguei o bifásico, troquei, viu que porque tem plano de tubulação. Eu digo, vou ver o que aguenta a tubulação. Fui vendo. Eu digo, tem que passar um cabo de 6 milímetros. Eu botei um disjuntor geral de 6 milímetros e depois, na área técnica, botei uma caixinha de disjuntor, um para cada disjuntor, né? Quer dizer, mas eu sei que tem muitos que fizeram isso. Muda o disjuntor, porque não funciona todos ao mesmo tempo, funciona um, funciona outro, e aí acontece isso, pega fogo mesmo. Isso me lembra, sabe o quê? É para a área do Milito aí. Eu morava lá em Guaratinguetá. E a ponte lá, tinha uma ponte inglesa, de ferro e tal, sabe? Uma ponte bonita, uma ponte bonita. E aí ela começou a empoçar água. Aí chegou o engenheiro da prefeitura lá, olhou, falou assim, isso é fácil, né? Faz uns furos aqui que a água cai no rio. O que aconteceu é que o suporte, né, as colunas, elas tinham sido comidas pelo rio, elas estavam soltas, então a ponte caiu, cara. Os caras não olharam a estrutura para poder fazer o que é. Furaram para a água correr. É a mesma coisa, você troca o disjuntor. Pô. Cada uma que acontece. Mas estava falando sobre a RT. Simples assim, não, viu? Não. Sobre a RT de projeto, eu conheço um caso lá em Lorena, que eles estavam construindo, fazendo a reforma, não sei, colocando uma piscina em cima de um prédio. E aí encheram, uma semana depois caiu tudo. A hora que foram ver, tinha usado material de 15ª categoria, né, que não tinha sido previsto, tal. Então, esse tipo de coisa, sabe, assim, eu assisto de vez em quando um programa aqui, que eu até gosto bastante, que é sobre reforma no Canadá, lá, são 2 arquitetos, um quer vender, outro quer comprar, tal. E lá acontece o seguinte, olha, está previsto ficar em $100 mil, mas vai ficar 120 porque a prefeitura veio aqui e falou que tem que reformar tal coisa e a obra não prossegue se não reformar, entendeu? Então, esse tipo de fiscalização nós teríamos que ter aqui. E a gente não tem, não segue, né? Dá uma caixinha para alguém aí, faz o puxadinho, altera, tal. Então, acho que a gente tem que dar melhorou bastante, viu? Né? O CREA está indo bastante nas obras, aí eu tenho, né? Mas o problema é que não tem a reforma tantas pessoas, tantos fiscais para a cidade cresceu muito, né? E a reforma que eu acho que é o maior problema. Porque ninguém manda reforma à prefeitura, o cara resolve fazer e vai fazendo, pô. Eu já cheguei a tirar várias vezes a responsabilidade técnica da obra, porque o cliente não seguia os projetos culturais, os projetos complementares, né? Ia na conversa do pedreiro, porque, não precisa fazer oferta, não sei o que dizer. Falei, opa, tem que ser assim, não é? Tirei a responsabilidade técnica, tirei e falei, arranje outro, né? E não devolvi o dinheiro, porque eu tinha feito o projeto, tinha feito o serviço, ganhei, arranjo, a gente pode tirar, eu tirei várias vezes. Se o cliente não quer seguir o que a gente está falando, então que procure outro. Eu não sou responsável, se você não fizer o que eu falei, pô, tá louco? Se contratou o engenheiro, agora não... Ixi, não. Mas esse lado que caiu o prédio, aí foram atrás do engenheiro, né? E a responsabilidade técnica era só do projeto, não era da execução. Então. Aí ficou na saudade o negócio, foi feia a coisa. Então, mas assim, em cima da NBR 16280, ela é de 2014, tá? Ela é uma norma que já vem sido aplicada até em alguns condomínios aqui de Sorocaba. Na verdade, só em 3. Eu fui consultado para montar o processo. Isso é legal, então. Isso que eu fazer. Ela orienta ao síndico contratar um técnico que eu falo, engenheiro, arquiteto. Serviço técnico, né? Serviço técnico. A avaliar o projeto, o memorial descritivo, a RT de projeto e também tudo isso daí de execução.
Então, o condomínio ele tem que ter um engenheiro fiscal e o proprietário do apartamento, lá do imóvel, tem que ter um ou mais técnicos, né? Não necessariamente o que faz o projeto é o que vai acompanhar e o que vai executar a obra. Às vezes são 3 profissionais na obra, mais um quarto que é o fiscal do condomínio, dependendo do tipo de obra, né? É isso que ocorre. Mas pelo menos 2 são. Não pode ser o mesmo do condomínio ser o mesmo do apartamento. Sim. O lobo não cuida dos ovos. Aí o que acontece? Não é difícil de montar o processo. O que é difícil é a comunicação. Por incrível que pareça, o que é mais fácil é o mais difícil. Então, tendo o carimbo, a chancela do CREA, que a gente falou, montando um esquema de um procedimento, né, um processo de comunicação para a gente poder chegar até os CEOs dos condomínios, que são as administradoras, né, e depois fazer comunicação, provavelmente em rádio, não só nos meios da associação, nos meios sociais da associação, mas eu acho sim que, estando tudo certinho, maduro, a associação, né, através do presidente, deveria sim divulgar na rádio, fazer um tempo na rádio, falar da necessidade, explicar os casos mais importantes que teve, para estar na mídia esse assunto tão importante de reforma. A comunicação, se ela não é dita, ela não fica. Enfim. Então, eu vou levar, né, que nem eu já falei, eu vou levar esse assunto, ratificar esse assunto com o Everton, agendar com o André, que é do CREA. O CREA não tem perna para isso, em função da quantidade de fiscalização. Então, vai entrar nós, da associação, para dar uma força, né? Não é a gente que vai fiscalizar, a gente vai montar o processo, montar o procedimento de curso de capacitação e também sentar em reunião nas administradoras de condomínio. Então, são várias fases, mas é importante, porque essa comunicação, de fato, ela é falha, é simples, mas é complicado ao mesmo tempo que o pessoal não consegue entender da gravidade. Só entende que o telhado está quebrado quando chove. Isso. A hora de ir lá pedir para o cara da NET trocar a antena, o cara da Sky trocar a antena, mudar de canal, virar para a esquerda, para a direita, ele não vê que o técnico quebra a telha. Mas quando chove e molha, ele vai, puta, tá, o que aconteceu? Enfim, o preço do parafuso é R$1. O preço do cara que troca o parafuso é R$999, porque ele vai saber qual o parafuso que tem que ser trocado. Então, a hora que a gente conseguir colocar isso na comunicação dos leigos, que os técnicos são necessários e importantes, essa é a função da associação, que não é uma função sindicalista, e sim uma função para todos os profissionais poderem ter, né, trabalhar, ter produtividade, né, e preservar o bem de cada cidadão, correto? Porque a gente está... Imagine se acontecer uma torre aqui em Sorocaba, ceder, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. E assim, os prédios do centro de Sorocaba, que são antigos, é complicado. A gente não sabe como que está. Enfim, no geral seria isso daí, pessoal. Agradeço a participação aí. O Henrique, eu acho, ainda volto a falar que deveria entrar em pauta, a gente podia conversar agora, melhorando essa história da pandemia, até presencialmente, a gente montar uma plataforma, sabe? Plataforma que tivesse um aplicativo móvel e que esse aplicativo pudesse, inclusive, ser distribuído para a população, que a hora que quisesse contratar um profissional, pudesse fazer a contratação via essa plataforma. A Associação dos Engenheiros disponibilizaria para todo mundo. E dentro dessa plataforma podia ter a experiência do profissional, podia ter como entrar em contato, podia ter uma série de coisas, inclusive os cursos que ele fez de qualificação junto com a gente. E tal. A gente vai pensar em alguma coisa desse jeito, sabe?
Eu acho interessante isso daí, porque a mídia podia ter acesso a essa plataforma para saber o que está acontecendo, podia disponibilizar, podia ser uma plataforma que tivesse, pela senha de entrada, tivesse acesso ao material de curso, sabe? Se é o nosso associado, ele teria acesso a uma área, se fosse só a população em geral, teria acesso a outra. A gente poderia pensar em alguma coisa nesse sentido, viu? Eu acho que poderia integrar muito, sabe? E seria uma forma de você fazer uma comunicação com a população em geral e a gente dar, assim, prestar um serviço bom para a sociedade, para a comunidade, sabe? Porque a gente ia colocando lá as informações importantes, né? Que eles precisavam saber. E o mais importante disso é que as pessoas poderiam encontrar o profissional que precisasse por meio da plataforma e ter acesso a ele. A gente poderia, eventualmente, pensar em alguma coisa nesse sentido aí, sabe? Sim, a gente comentou bastante nesse assunto lá atrás, bem no começo. Eu lembro. E não foi prosseguido. A gente tem que revivar esse assunto, inclusive até, Galdenor, a hora que todos estiverem protegidos, que, graças a Deus, essa semana já encerra os 40, né? Sexta-feira, os de 40 anos já vacinam. Eu acredito que daqui um mês e meio, né, a gente já pode fazer a reunião presencial, né? Eu vou tomar a segunda dose, a minha, dia 23, né? Eu tomei a primeira, foi depois de 3 meses, né? Que eu tomei a AstraZeneca, né? 23, então, em agosto, espera 2 semanas aí, eu acho que em agosto já está mais tranquilo para mim, né? Poder reunir e tal. Nem que seja, né, pelo menos uma mensal presencial. Acho importante mensal, isso, sabe? Que seja um dia que né, os professores, né, estejam disponíveis, seja um sábado, um dia de semana mesmo, que seja um horário oportuno. Vamos fazer o seguinte, né, Melito? A gente combina aí um jantar, a gente discute isso daí jantando e batendo papo, né? Eu já estou nessa fase, esse negócio de ficar em torno de mesa, já estou há 40 e poucos anos nessa história. Vamos jantar, a gente conversa, alguém anota e depois... Entendeu? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente podia ver quem é que desenvolve isso daí, sabe? Uma plataforma como essa, a gente estabeleceria os requisitos para a plataforma e começaria a conversar com o pessoal. Eu acho que vale a pena a gente voltar nesse assunto, viu, Henrique? Eu acho que assim a gente disponibiliza um bom serviço e eu acho que a tendência é isso, né? A tendência é... Vamos botar a baila esse assunto aí. Vou passar no grupo de todos aí esse assunto e por e-mail também na pauta da próxima reunião virtual, para a gente não esquecer. Ok? Inclusive, a gente tinha pedido para o pessoal que faz a parte de software nosso, né, da associação lá, também desenvolver alguma coisa a respeito, no entanto, não foi visto, né? Porque a gente pode fazer de forma modular, né? Não precisa entrar tudo de cara. A gente vai fazendo primeiro, depois vai acrescentando, mas né? Tem que ter. Mas tem que ter. Isso é mais importante do que algumas outras coisas aí. Porque ele fomenta o trabalho dos técnicos e também a organização social, né? Da população. Senhores, mas, Bugila, para de falar. Só estou ouvindo aqui vocês explanar aí o assunto, né? Acho que muito relevante esse assunto, né? Principalmente de elétrica, o pessoal negligencia muito, né? Então, você vê muito disso. No apartamento que eu moro mesmo aqui, para vocês terem ideia, vou falar construtora, não sei se pode falar. Não vou falar. Quando a gente recebeu o apartamento, aconteceu muito de começar a derreter os cabos no quadro. Começou a derreter. Por quê? Porque o chuveiro está com cabo 6 milímetros quadrados. E aí, ali no disjuntor, na hora que faz o jumper ali, do geral ali pros circuitos, o cara colocou um cabo 2,5, um pedacinho assim de 2,5. E aí ele acha que vai suportar, né? Porque é um pitoquinho só, né? Vai suportar. Começou a pipocar em todos os apartamentos.
né? Sem contar que tem DR, mas DR de baixíssima qualidade. Então, vários apartamentos têm que trocar o DR, porque tá queimando. Então, você vai tentar passar, você olha assim no eletroduto, tá entupido, não passa um fio de cabelo. Então, tá tudo bagunçado, né? Isso porque isso deve acontecer em todos os lugares, né? A grande maioria, não todos, né? A grande maioria dos lugares onde não tem um acompanhamento sério do engenheiro, não se tem algo sério realmente, acontece, né? Então, realmente, esse é um assunto aí de extrema importância, porque pega fogo, né? Sem dúvida. Pega. O fato do aquecimento do fio é algo tão sério que eu fiz um projeto para a ANEEL, trabalhei um projeto para a ANEEL, de repotencialização de cabo de linha de transmissão. E um dos limitadores da quantidade de corrente que passa num cabo é a caternária dele. Porque, às vezes, ele aguenta, mas ele vai dissipar, né, e vai estender, e a caternária vai ficar tão baixa que se torna perigosa. Então, o projeto de repotencialização da área de transmissão é que você tem que mudar posicionamento aí de torre, eventualmente colocar mais torre e tal, para poder evitar que o aquecimento estenda o fio, né? E dilate o fio, e ele faça uma caternária grande demais, de modo que fique perigoso. Olha que loucura que é. E o pessoal não tem noção do perigo que isso é dentro de um conduíte, porque são vários, um do lado do outro, ali tudo esquentando. É um problema sério. E como fica embutido, ninguém é igual, né? Ninguém não consegue sentir o calor, né? Não, o pessoal não dá bola, né? Vai ficar embutido mesmo, coloca qualquer fio lá e acabou, né? E as coisas não são bem assim, né? É complicado. Ninguém vai ver. Então, é tudo falha de comunicação, cara. Até que tem, até na área automotiva, tem gente que não troca óleo de carro. Aí já é ignorância, né? Eu acho que não é comunicação, não. Acho que é ignorância. Né? Não ignorância do fato de ignorância, é falta de conhecimento. Nesse sentido, o cara tem gente que não troca óleo de carro. E você fala. Só remonta, né? Só remonta. Não, mas você fala. Não, duro que você fala que a pessoa é inteligente, trabalha em escritório de não sei o que e tal. Mas é desligado. Fica bitolado num assunto, daí se desliga para o outro. Você fala, você toma água durante o dia. Mas eu acho que o brasileiro ainda para carro é mais do que para casa. Eu também acho. Isso é mais. Carro, qualquer barulhinho, ele vai no mecânico, ele faz revisão. Caso o cara entra lá dentro, esquece de ver a fiação, não está fritando, o fio já não está fritando, se a calha está entupindo ou não com época de chuva, se o ralo sifonado está entupido de cabelo ou não faz uma manutenção, né? Caixa de gordura. Pior que casa, Milito, é viaduto. Eu morro de medo de passar em viaduto, cara, porque ninguém faz manutenção em viaduto. Não faz. Eu fico apavorado. Não faz manutenção. E só vai saber a hora que cair. Menos mal que teve a privatização das rodovias. Menos mal que teve a privatização. Mas eu ainda tenho dúvida se esses caras fazem, viu? Vai lá ver como é que tá com as colunas e tal. Eu tenho dúvida. Eu acho que os caras não fazem. Pior nas cidades, né? Nas cidades, né? Os viadutos das cidades, está tudo detonado, né? Os das cidades, quando eu trabalhei na prefeitura de Sorocaba, durante um período, eu visitei alguns viadutos aí e tal, passarelas. Senhores, é lastimável e vergonhoso a falta de manutenção, e eu acho que Deus é brasileiro. Nossa Senhora do Concreto. Nossa Senhora do Concreto. Nossa Senhora Santo Antônio da Madeira, Nossa Senhora do Concreto. Não é, Strebe? Alberto, esse seu áudio está fechado. Obrigado, Strebe. Strebe, você está desligado. Está desligado o seu microfone. E quando eu estou passando assim, eu tenho congestionamento e paro em cima do viaduto.
Fica tremendo, começa a rezar Pai Nosso. Lá é precedida, fica tremendo. Ai. Mas é isso aí, senhores. Eu começo a lembrar da minha aula de resistência dos materiais lá, do lado fixo, lado móvel, que tá... Meu Deus do céu! Isso, tá. Vamos pro jogo, então? Da simplicidade. Isso aí. Então vamos pro jogo. Vamos pro jogo, então. Senhores, ok? Boa noite a todos. Até segunda. Foi muito bom ver vocês aí. Um abraço. Boa noite, um abraço também. Oi, Esteve. Um abraço, Esteve. Tchau. Abraço, Alberto. Até a próxima. Tchau.